Olá, meu nome é Cristina Isabel Rosa Siqueira. Venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, Direito das Sucessões, e com ênfase em legitimação, capacidade de testamento, testamentária, e no direito próprio. Quero agradecer primeiramente aos professores da banca examinadora, ao qual deixo meu profundo admiração e respeito. O testamento, o problema da pesquisa é sobre o direito de representação na sucessão testamentária, quando pode ou não ter uma representação no testamento. O objetivo geral, o presente trabalho de pesquisa é para ver, avaliar a existência do direito de representação ou não por meio de testamento, tanto na legislação quanto no entendimento doutrinário. Os objetivos específicos é empreender o ensaio histórico a respeito do direito à sucessão, apurar os fundamentos que compreendem a sucessão legítima e avaliar a existência ou não do direito à representação. O conceito do testamento ele é um negócio jurídico, por excelência, ele é unilateral, ele é personalíssimo e irrevogável, salvo quando há reconhecimento de filhos nele declarado. O direito das sucessões, ele é um direito autônomo, um direito próprio, que trabalha fundamentalmente com a morte. O direito da sucessão, ele é eminentemente patrimonial, embora ele meio que se confunde com o direito de família, mas o direito da sucessão nada tem a ver com afeto, e sim com patrimônio, com bens, Ele é praticamente matemático. O direito das sucessões, ele trabalha com a morte do indivíduo, com o fim da personalidade civil da pessoa. O princípio de Saizzini é um direito francês, que é o qual o direito civil se vale por ele, que quando alguém morre, no exato momento que a pessoa morreu, é transferido a seus herdeiros. Rei morto, rei posto. O direito civil, ele não consegue enxergar um patrimônio sem seu titular. Então, assim, exatamente que a pessoa morre, transfere seu patrimônio para os herdeiros. O direito das sucessões, ele trabalha com 3 modalidades de morte. Ele trabalha com causa-mortes. A morte real, que é aquela morte encefálica, constatada por atestado médico, com a morte presumida, que é aquela pessoa que desaparece, em risco iminente de morte, e que se esgotaram todas as buscas, cessaram todas as condições de achar essa pessoa com vida. E tem a morte com declaração de ausência, que quando o indivíduo desaparece, sem ter indicativos que ele morreu, apenas desapareceu, e também cessaram as buscas, e aí entra num processo de ausência que ele tem seus requisitos, ele tem que preencher todos os requisitos conforme estabelece o artigo 22 do Código Civil. A abertura da sucessão, ela se dá no último domicílio do indivíduo, da pessoa. Então, a lei que é aplicada é no último domicílio dele, e não da onde ele falecer, não da residência. Tipo, uma pessoa mora aqui no Brasil, ela foi passar uma temporada fora, no estrangeiro, e lá ela veio por algum motivo a falecer. Então, a lei que aplica, para o inventário é a lei do Brasil. Se acontecer daqui, 2 anos, a pessoa morre, a pessoa morre daqui 2 anos, vai abrir o inventário, nesse intervalo, e mudou alguma lei, tornou algum herdeiro que não era herdeiro antes, ou extinguiu o direito de herança de alguém, ou modificou a alíquota tributária, independente, a lei que vai se aplicar é a lei do momento da morte, e não da lei anterior. Outro assunto relevante também, que é bastante importante, é da transmissão, aceitação e a renúncia, da herança. A transmissão, ela é a delação, Morreu, transferiu. A pessoa morreu, automaticamente essa herança foi transmitida para o seu herdeiro. A aceitação da herança, ela pode ser tácita e pode ser expressa, mas basta a pessoa ficar em silêncio que a herança está aceita, O silêncio já basta.
Já na renúncia tem que ser expressa, ela tem que ser clara e ela tem que ser inequívoca. E ela precisa da concordância do cônjuge, independente do regime de bens que eles casaram. A renúncia, ela é reputada pelo Código Civil, né, como um bem imóvel. Então, alguém, se renunciar à herança, precisa mesmo da autorização do seu cônjuge. Tanto na aceitação quanto na renúncia, não advém retratação, advigue, né? Nem negociação, nem parcial, nem total. Uma vez aceita a herança, está aceita, e uma vez renunciada, é como se não tivesse existido aquela herança. Ela volta, né, para o inventário para ser dividida entre os outros herdeiros. A capacidade para suceder qualquer um tem, independente de raça, cor, etnia, né, ou classe social. Qualquer pessoa pode suceder, né, uma herança. Tem também os direitos do nascituro, como herdeiros, se eles nascerem com vida ou aqueles que estão por vir a nascer, tipo os filhos concebidos, chamados de prole eventual, que é aquele que é acordado em lei, né, que é fixado no testamento, tipo de um acordo, se tal pessoa ficar grávida e até 2 anos, né, o filho também é herdeiro, também herdará o patrimônio. Dentro dessas classes existem os graus de herdeiros. Poderão existir várias classes de herdeiro dentro das classes, né, de herdeiros. Os mais próximos excluem os mais remotos, né, e assim sucessivamente. Então, os descendentes, primeiro os descendentes, daí se não tiver, depois é os ascendentes, depois é os cônjuges, colaterais e o Estado. A sucessão de descendente é tratada no artigo 1851. Tem 2 modalidades, por cabeça ou por estirpe. A cabeça é também chamada de direito próprio, né? E a estirpe é a representação. Só existe uma circunstância que isso vai acontecer, que é lá nos colaterais, quando o irmão falece, venha falecer, o seu sobrinho vai ser chamado num local para suceder em seu lugar. Os testamentos ordinários são os mais conhecidos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Entre os testamentos ordinários, tem o mais conhecido que é o testamento público, que é aquele confeccionado pelo tabelião, né? Com 2 testemunhas, ele é regido, né, no livro de notas, e tem que ter a presença de 2 testemunhas. Que não pode ser beneficiada nesse testamento, né? O cônjuge, ou alguém que conheça, ou o próprio testador. Nos casos que a lei permite expressamente, o caso da representação, é no caso do pai, né? Do curador, do pátrio poder, que aí tem o direito à representação legal. O direito da representação, ele perpassa, ele é o chamamento de parentes mais próximos de linha reta descendente, do parente pré-morto, né? Que sucederia a parte da herança no qual ele seria vivo. Está estabelecido nos artigos 1851 e 1852, no Código Civil. Minhas considerações finais que o direito das sucessões ele é um ramo de direito que tem como características a transmissão patrimonial, são bens imóveis, né, do falecido aos seus sucessores, legalmente ou testamentária, que além de determinar os seus herdeiros legais, também faz o levantamento dos seus patrimônios, dos seus bens e patrimônios. Falar em suceder é falar de falecimento, né? Então, o direito da sucessão, o sinônimo é o falecimento. A pessoa morreu, né? E aí surge o fenômeno herança, sendo que a herança é um conjunto patrimonial deixado pelo sucedido, formado por um ativo e um passivo, né? E inclui o positivo e o negativo. Essas são minhas considerações finais. Tem aqui as minhas referências, né? Dos livros onde eu pesquisei, e vocês podem dar uma olhadinha aqui. E eu agradeço desde já, né? Deixo aqui a todos os ouvintes pelo meu trabalho. Muito obrigado. Tchau, gente.